Sejam muito bem-vindos ao podcast ABC3, Alimentando Bem a Criança Consciência. E vamos falar sobre nutrição infantil direcionado aos pais, cuidadores e comunidade em geral, de uma forma muito inclusiva e acolhedora. O objetivo é fornecer informações confiáveis, baseadas em evidências científicas, esclarecer dúvidas frequentes e desmistificar muitas crenças, promovendo o conhecimento mais assertivo sobre a alimentação saudável das nossas crianças e adolescentes. E tudo isso de uma forma leve, com exemplos práticos do dia a dia da família brasileira. Mas é lógico que eu não farei isso sozinha. Nosso time aqui, de reforço, conta com o Dr. Túlio Constantiner, pediatra e nutrólogo, e o Dr. Matias Epifânio, pediatra, gastroenterologista e nutrólogo também, e eu, Tamara Lazzarini, nutricionista, para fechar o grupo. Sejam bem-vindos. Olá, Dr. Matias, Dr. Túlio, tudo bem? Olá, Tamara. Olá, Túlio. Vamos mais um episódio para conversar sobre nutrição infantil. Estou muito feliz. Olá, Matias, Tamara, tudo bem? Tema importante esse, hein? Muito discutido em consultórios. Vamos lá. Ei, para falar sobre esse tema de hoje, é muito estilo de vida, muita família tem adotado esse estilo de vida. Nós vamos falar sobre vegetarianismo e dietas plant-based na infância. Elas são seguras? E por que falar desse tema, né? O vegetarianismo ou veganismo, né, a adoção dessas dietas que são baseadas em plantas, são tendências que estão assim crescentes não só no Brasil, mas a grande maioria de países ocidentais. E de acordo com a pesquisa do Ibope, agora de 2018, pode parecer antiga, mas não é, cerca de 14% de adultos no Brasil consideram-se vegetarianos. Em 2024, o Datafolha também apontou que 7% da população se considera vegana. Além disso, é um movimento de redução de consumo de carne, é bem crescente, e esse aumento do número dos flexitarianos e pessoas que evitam carne nos dias da semana. Tem o dia da segunda-feira, sempre tem um dia, isso é muito difundido mundialmente. E aí a pergunta vem para o nosso doutor Túlio. O que são essas dietas, né? Primeiro vamos entender um pouquinho sobre isso, doutor Túlio. Pode me ajudar? Sim, vamos começar com essa discussão. Essas dietas plant-based são frequentemente utilizadas como sinônimos de dietas vegetarianas. Elas podem apresentar diferentes padrões alimentares. Mesmo que elas abranjam o consumo de alimentos primariamente a partir das plantas, frutas, vegetais, nozes, óleos, grãos integrais e leguminosas, elas podem incluir pequenas quantidades de alimentos de origem animal, como leite, ovos, carnes e peixes. E aí a gente tem algumas diferenças entre elas. Aí eu vou pedir para o Matias diferenciar os tipos de dietas, então, plant-based. Por favor, Matias. Pois é, existem várias as definições, ou como que a gente define o nome, está de acordo com o grau de restrição de produtos de origem animal. Por exemplo, se eu restringo carnes, peixes, frutas, o que estou restringindo, né? Então, existem, digamos assim, grupos que se chamam lacto-ovo-vegetarianos, que então consomem, sim, ovo e leite derivados. Existem lacto-vegetarianos, que principalmente consumem de leite e derivados. O ovo vegetariano só consome o ovo dentro dessas proteínas animais. O pesco vegetariano consome de peixes. E um grupo que se chama flexitariano, que, como que a Tamara disse, consome ocasionalmente, né? Pequenas porções de carnes ou peixes ou frutos do mar. Frutos do mar. Também está o vegetariano estrito e vegano, que também tem nenhum produto de origem animal, carnes, nada de peixes, frutos do mar, leite, derivados, ovos, mel, nada derivado disso. E o vegano cru, que não são permitidos alimentos aquecidos acima de 46 graus, né? E isso a gente vê, como a Tamara disse, um pouco mais frequente, isso, principalmente no mundo mais ocidental, né? E Tamara, e por que tu acha que as pessoas escolhem esse tipo de dieta? Ou seja, o que está detrás, ou por que são as crenças, ou o que eles pensam sobre isso? Exatamente, você já tocou no primeiro ponto. As razões podem ser diversas, né? Quando a gente faz a adesão, a pessoa tem adesão a essas dietas plant-based, ela pode ser ou tem aversão à carne, ou tem alguma crença religiosa, uma questão cultural, né? Algumas ações também hoje que está muito em voga, que é em relação à sustentabilidade, porque essa preocupação com o meio ambiente, onde a gente vê que o consumo de carne de ruminantes, assim, ele tem mais associação a impacto ambiental negativo, né? Quando comparado com grão, fruta, verduras e legumes, né? Então, tenha cuidado com animais, enfim,
Ainda que tem pessoas que aderem à dieta plant-based com o intuito de perder peso ou preferências de sabor, tem gente que não tem mesmo, né, essa preferência. Questões econômicas, né, o preço hoje da carne também ele é um pouco mais alto, interesse político, e aí tem uma série de indicadores que podem levar, né? Então, é, mulheres e adultos mais jovens também tendem a apresentar essas preocupações. Essa geração que vem aí se preocupa muito com essa questão da sustentabilidade, né? E aí acaba adotando isso como um estilo familiar. E isso também, quando vira um estilo familiar com muito valor, muito propósito, se torna prioridade para as crianças também, né? Mas a minha pergunta é, né, quando isso se torna um risco, né, doutor Túlio? Eu acho que talvez você pode nos ajudar. Tem benefício, tem risco. Todas as adoções de dietas que são é, tendenciosas para um extremismo, ela tem, às vezes, um risco e um benefício. Você pode me falar um pouquinho dos benefícios? Vamos começar com coisa boa. Quais são os benefícios de adotar esse tipo de dieta plant-based? Sem dúvida, Tamara. Há muitos benefícios que já foram cientificamente estabelecidos com a adesão a esse tipo de dieta. Essas dietas bem administradas, elas promovem benefícios em geral relacionados à redução do peso corporal, menor incidência de síndrome metabólica ou diabetes, melhora da pressão arterial, melhora da dislipidemia, que são alterações da gordura no sangue, redução da incidência de câncer e menor incidência ou menor mortalidade relacionada às doenças cardiovasculares. Inclusive benefícios que são particularmente comuns hoje em dia como causa de morte no Brasil e no mundo. No entanto, se a dieta vegetariana se ela não está adequadamente equilibrada por uma diversidade de alimentos que ela possa aderir, e combinando cereais, com leguminosas, eventualmente aqueles que permitem leite, ovos, ou até mesmo alimentos enriquecidos, pode levar a deficiências nutricionais específicas, principalmente em crianças. É por isso que nós estamos aqui. Então, eu vou pedir para o Matias falar para nós quais seriam os riscos para as crianças de aderir a uma dieta plant-based, seja da mais simples até a mais restrita. Pois é, Túlio, é um tema bem importante, porque se muitas sociedades estudam especificamente com riscos, e inclusive a Sociedade Brasileira de Pediatria, na orientações para os pediatras de que a gente tem que controlar nessas crianças. E o maior risco, claramente, está nos primeiros anos de vida, né, onde nós temos uma demanda metabólica própria da faixa etária, né, onde temos maior velocidade de crescimento físico, desenvolvimento psicomotor, desenvolvimento neurológico, né, sinapses, toda essa parte é muito importante. Então, a alimentação, como é fonte principal para isso, tem alguns riscos, sim. Em relação aos macronutrientes, a gente fala macronutrientes de proteínas, gorduras e carboidratos, há sim risco principalmente de calorias, ou seja, de energia, né? Principalmente dado, repito, pela menor quantidade de proteínas, como disse, de origem animal, que de origem animal são de alto valor biológico. E que essas proteínas de alto valor biológico têm aminoácidos essenciais. E também tem o que a gente chama as gorduras específicas, que são as famílias das ômega 3, né? Em relação aos micronutrientes, quando a gente fala de micronutrientes, minerais e vitaminas, o que mais gera preocupação é pela possibilidade de algumas deficiências específicas, sobretudo em crianças vegetarianas e veganas, que são o ferro, o zinco, o cálcio e as vitaminas A, B, do grupo B, principalmente, e D. D também tem vários estudos mostrando risco de deficiência de vitamina D. Agora, quanto mais ou quanto menos esse risco e quanto maior é a restrição dessas dietas. Então, a gente vê, por exemplo, as dietas veganas, que sim, temos maior risco de várias vitaminas do grupo A, do grupo da vitamina A, do grupo B, vitamina D e de minerais, né? Agora, quando eu agrego alguma proteína, por exemplo, o ovo, leite em lacto-ovo, claro, o risco se reduz, porque tem o consumo de outras fontes proteicas que têm esses nutrientes. Enfim, o pediatra, sempre falamos a mesma coisa, né, Tamara? O pediatra é fundamental para acompanhar, e a nutricionista também, para acompanhar digamos, cuidar dessa alimentação que seja saudável e que não tenha nenhuma restrição. Mas assim, eu queria te perguntar, mais de uma dieta de tipo vegetariana não tem mais quantidade de fibras que são essenciais para a saúde? Ou seja, temos a parte boa, né, que são as questões das fibras. O que tu pode me falar sobre as Sim. fibras, Tamara?
Sim, perfeito. Certamente é uma grande fonte de fibras, né? Os vegetais e frutas, os grãos, eles têm muitas fibras. Isso é muito positivo, pensando no que hoje a população brasileira, em especial, a gente nunca atinge a quantidade de fibras, né? Numa dieta convencional. E tem, lógico, essas fibras elas têm benefícios no intestino da criança, né? Porque eles são fermentados por bactérias, né? Então ele tem um efeito benéfico ali no intestino, que a gente chama de microbiota intestinal, é, pode diminuir o risco de constipação, porém. Aí uma dica bem, eu vou adiantar o capítulo da dica. Tem que se tomar muita água, né? Muito líquido, né? Muita água em especial. Porque às vezes você forma um bolo fecal tão grande e esse bolo fica endurecido e você não consegue evacuar, a criança não consegue evacuar. Então a gente tem que sempre monitorar, né? É o que você tem dito, você, doutor Túlio, disse dos benefícios e riscos, né? Quando a gente não faz o balanceamento adequado dessa alimentação, o excesso da fibra. Sem uma boa manutenção, realmente também pode ter problema, tá? Então, alguns relatos também, algumas interações, nosso organismo ele é uma alquimia, né? As interações dos alimentos e dos nutrientes, eles são importantíssimos. Então, o excesso da fibra pode ter interferência na absorção de alguns nutrientes, como proteína, gordura e alguns micronutrientes? Pode. Por isso, sim, a dada importância do acompanhamento profissional de um pediatra, um nutricionista, para que ele veja a alimentação como um todo, não olha só questões isoladas. Então, isso é realmente um ponto de atenção enorme. Tem o benefício da fibra, positivo, mas a gente tem que fazer sempre com muita cautela. E aí a gente entra nesse bloco de dicas práticas, né? E eu já vou começar, porque eu acho muito interessante, né? O que que a gente pode falar de modo prático, né? Então, doutor Túlio, tem uma questão sobre leite materno em relação a plant-based. Como que a gente pode falar da questão do leite materno nesse contexto de uma dieta plant-based? Eu vejo que tem muitas famílias que são muito atentas, né, e preocupadas quando elas optam por esse tipo de dieta, em tentar cobrir todas as necessidades nutricionais da criança. Mas uma coisa que às vezes acaba desapercebido para a criança pequena que está em amamentação é que o leite materno, de uma mãe que é vegetariana, principalmente as veganas, ele pode ter uma diminuição da sua qualidade nutricional. Mães vegetarianas que amamentam, então, os seus filhos podem necessitar de suplementação de vitamina B12 e ômega 3, principalmente. Por isso que eu acho que também lembrar que a qualidade do leite materno pode estar influenciada por uma adoção de dieta materna diferente, isso pode influenciar na saúde da criança. Outras dicas que acho que são importantes, eu vou pedir para você mesmo, Tamara, falar, porque as famílias nos consultórios muitas vezes pensam em alimentos que podem suprir os outros alimentos de origem animal para fornecer os nutrientes, mas muitas vezes eles não se atentam como preparar as refeições. O que que você pode dizer sobre isso? Perfeito. A gente tem aí fontes de fibra, a gente fala, lógico, a boa higienização, principalmente de vegetais, né, crus, deixando de fazer aquela lavagem, aquela pré-lavagem, isso é fundamental, né? Então, e as refeições elas têm que ser mais variadas possíveis. Se a gente já fala de uma alimentação variada, que ela já inclui uma carne ou os derivados de leite, queijos e tudo mais, imagina uma alimentação vegetariana. Quanto mais variada, melhor, né? Então, tem que ter cereais, leguminosas, né? Tem que variar durante a semana. Técnicas, por exemplo, às vezes fala assim, poxa, mas a minha dieta plant-based, eu tô percebendo que eu fermento muito, eu tenho uma distensão abdominal frequente. Sim, pode ser por conta de leguminosas, então quando a gente for usar os grãos, a gente faz aquela imersão na água por pelo menos 12 horas, troca a água, essa troca, umas duas, três trocas de água de remolho, dá trabalho? Dá, mas ela diminui muito aquela liberação dos fatores antinutricionais que a gente chama de polifenóis, os fitatos ou os taninos, e a gente elimina naquela água e a gente cozinha e o alimento ele fica muito mais digerível, então a digestibilidade ela é melhorada, especialmente em relação à proteína de origem vegetal, né? E obviamente a absorção de ferro, zinco e outros nutrientes. Então quanto mais variado, bem higienizado, isso é uma boa dica em relação ao preparo das refeições. Mas, Matias, vai, eu já dei uma dica, doutor Túlio deu uma dica. Qual a sua dica de hoje prática para os papais e mamães que estão nos acompanhando? Pois é, minha dica das famílias que querem optar por uma dieta vegetariana ou vegana para seus filhos, principalmente conversar com seu pediatra, né? Conversar com o seu pediatra porque realmente precisa suplementação medicamentosa, né? E avaliar os alimentos enriquecidos
É muito importante nos 2 primeiros anos, né? Ferro, vitamina B12, vitamina D e DHA. É sempre necessário suplementar, muitas vezes, nos 2 primeiros anos. Outros nutrientes, por exemplo, cálcio, zinco, temos que ver e depende qual é essa dieta que essa criança faz. Então, muitas vezes, além do pediatra, é necessário ser uma nutricionista para acompanhar ou um nutrólogo, né? E depois dos 6 meses de idade, podem ser utilizados alguns cereais, né? Enriquecidos com ferro. Tu citou isso, né? Tamara ferro, É. zinco, falar, digamos, avaliar qual é a qualidade desse alimento para fornecer esses nutrientes, né? Aumentar essa absorção. Além de utilizar, obviamente, farinas com ferro, com cálcio, para reduzir tudo o que a gente falou, redução de riscos de anemias, de alterações ósseas, conseguir ter o aporte de cálcio, que é tão importante nessas crianças, não somente crianças menores, né? Crianças maiores, de 3, 4, 5, 6 anos, que precisam de um aporte de cálcio maior, né? Sabemos que uma criança de 4 anos precisa 700 miligramas de cálcio, então é bem importante esse consumo de cálcio também. Mas então, o que que a gente pode fechar, Tamara? Assim, vamos para o nosso encerramento hoje nesse episódio. Vamos dar alguns fechamentos de cada um. O que que tu pode terminar aqui o episódio dando alguma recomendação mais? Olha, do ponto de vista de tudo que a gente falou aqui, a gente sabe que o acompanhamento ele é fundamental. Então, uma dieta lacto-ovo-vegetariana, ou que seja, uma dieta plant-based, a que for escolhida pela família, adotada pela família, como parte de um estilo de vida durante todo o processo da infância, a gente tem que tomar um cuidado. O adulto é um adulto, né? Uma criança não é um mini adulto. Então a gente sempre falou isso nos nossos podcasts. A gente tem que ter esse controle. Por ele não ser um mini adulto, está numa fase de crescimento extremamente acelerado, as necessidades nutricionais são diferentes. Então a gente tem que apoiar esse crescimento para que ele aconteça de uma forma normal, o desenvolvimento adequado para aquela idade e requer, lógico, alguns investimentos aí, não só de conhecimento, mas de recurso socioeconômico, né, operacional, a dinâmica da família muda, né? Para quem já está habitualmente familiarizado com isso, mas a gente tem que ter essa acessibilidade para que não se prejudique a questão da efetividade da dieta. Então, eu escolhi esse estilo, a gente também vai ter que escolher algumas outras alterações e adaptações para que a família toda atenda às necessidades requeridas para cada estágio de vida. Essa é a minha mensagem principal, Matias. Eu acho, assim, minha mensagem, quando a gente compara dietas veganas com dietas, digamos, normais, essas famílias cuidam muito da dieta, né? Ou seja, a gente vê muitas vezes que as famílias que não cuidam tanto, claro, os desfechos não são tão bons contra uma pessoa que cuida, né? Então, em geral, as dietas veganas apropriadamente planejadas, ou seja, planejadas de forma adequada, são saudáveis, sim, e são nutricionalmente adequadas e podem fornecer os benefícios à saúde e na prevenção de diferentes doenças, né, crônicas, não transmissíveis. No entanto, em crianças menores de 5 anos, principalmente, uma dieta sem alimentos de origem animal pode levar a algumas deficiências. Isso deve ser muito cuidadosamente controlado pelo pediatra ou nutricionista, principalmente vitamina B12, se não for suplementada. Túlio, qual é a tua mensagem final? Só adicionando ao que vocês falaram, que vocês acho que já comentaram muito bem, acho que nós estamos numa fase da alimentação que, de fato, a diminuição do consumo da quantidade de carne na alimentação em geral, ela é uma tendência em busca de melhores condições de saúde. A evidência científica mostra isso. Mas, de alguma forma, a gente ainda em crianças tem poucas informações ainda totalmente confiáveis. Nós temos receios. Benefícios são agregados, umas dietas plant-based, mas ainda há muitos riscos. Então, os pais que são adeptos a esse tipo de dieta, que vão oferecer para os seus filhos, principalmente nos primeiros anos de vida, desejam manter essa escolha, eles devem buscar orientações quanto aos grupos alimentares adequados e essa situação que você citou, Matias, a prescrição eventualmente de suplementos. A nutrição da criança deve ser acompanhada periodicamente, porque a criança nos primeiros anos de vida ela cresce muito rápido, porque a gente precisa evitar essas carências que Tamara comentou, nutricionais, para promover esse crescimento e desenvolvimento adequado. Então, não é muito simples a gente conseguir isso nos primeiros anos, precisa dessa infraestrutura que Tamara comentou, mas é possível, desde que seja bem controlada, bem orientada, com um bom planejamento. Acho que é isso, gente.
Nossa, eu acho que a gente trouxe aqui conteúdos. É um tema interessante, né? Então, aí, vocês que estão nos ouvindo, se você se interessou pelo tema, interaja, né? Mande aí suas sugestões também de próximos temas que vocês queiram ouvir aqui no nosso podcast. Agradeço imensamente a participação de todos que estiveram aqui conosco agora, Dr. Matias Epifânio, Dr. Túlio Constantiner. Agradecer em especial para o pessoal da Bits e Sérgio, equipe Bits, obrigado por mais um episódio maravilhoso com a gente, nos apoiando. E nos siga nas redes sociais, compartilhe esse episódio com quem vocês acreditam que vai se interessar pelo tema, que precisa ouvir. E muito obrigada. Estaremos juntos aí nos próximos episódios abordando temas de interesse das nossas crianças brasileiras. Um grande abraço a todos vocês. Até!